Audio Jungle. Audio Jungle. Se você é mãe ou pai de adolescente, vai se identificar bastante com o episódio do Honeycast de hoje. Vamos falar sobre as principais dificuldades de ser um adolescente hoje e mais, as principais dificuldades em lidar com o adolescente hoje em dia. Para falar sobre esse assunto tão importante, recebemos aqui o Caio Lobianco, CEO e fundador do maior programa de educação socioemocional do Brasil, o LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, atualmente usado por mais de 500 mil alunos em escolas públicas e privadas. Ele é mestre em educação pela Universidade de Colômbia, já participou de visitas institucionais a diversas escolas na Finlândia, no Peru, em Singapura e nos Estados Unidos. Também dirigiu o maior congresso de educação socioemocional do Brasil, falando ao lado de Gardner e Morin. Caio, seja bem-vindo. Queria agradecer sua presença, o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço o convite, Janaína, ao colégio também. Estou muito feliz de participar desse encontro aqui com vocês. Eu vou começar já te fazendo uma pergunta. A adolescência, a gente pode dizer, tem muito essa conversa, né, da crise da adolescência. A gente pode dizer que a adolescência é uma crise? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Normalmente, quando a gente escuta a palavra adolescente, né, ou adolescente, ela vem junto com esse outro significante, que é o significante da crise. Eu entrevistei há uns 2 anos atrás um psiquiatra e psicanalista francês chamado Charles Melman, e ele foi um grande psicanalista, já faleceu. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele nessa entrevista foi sobre essa questão. E aí a primeira frase dele na resposta foi: olha, se tem como a infância ser um momento feliz da nossa vida, hoje em dia não tem como a adolescência ser. E é claro que ele foi um pouco extremo nessa afirmação, e depois ele explicou um pouco mais o que ele queria dizer com isso. E é claro que isso não significa que todos os adolescentes estão em sofrimento. Eu acho que hoje em dia você vai ter adolescentes que passam pela adolescência de forma um pouco mais amena, né, e outros que passam com mais dificuldade, mas o fato é que estar na adolescência nos dias de hoje não é fácil. Está mais desafiador do que antigamente. Sempre foi desafiador passar pela adolescência, mas o cenário atual torna essa passagem, que cada vez mais se torna uma passagem que se estende, né? Mas torna essa passagem mais difícil. Então, sim, normalmente a adolescência ela é carregada por um período de crise. Mas eu acho que antes disso a gente tem que entender que não é fácil ser adolescente. Porque quando a gente entende que não é fácil estar na adolescência, nos dias de hoje, principalmente, a gente começa a dar mais tempo de qualidade na escuta desse adolescente e a gente começa a parar de diminuir esse sofrimento e deslegitimar o sofrimento do adolescente. Então, esse papo, né, que muitas vezes as famílias e os educadores, é só uma crise boba, é aborrecente, já passa, é natural da idade, sem dar a devida atenção, é muito ruim. Então, entender que a adolescência não é um período fácil, é um período difícil para todos eles que estão passando por esse momento, é fundamental para a gente iniciar essa conversa. Legal. O adolescente ele não é uma criança, mas ele também não é um adulto, né? Então ele está num lugar que é um lugar difícil de estar, porque não está em lugar nenhum, digamos assim. Segundo cientistas, em um artigo publicado na revista científica Lancet, a adolescência agora vai até os 24 anos e não só até os 19, como a gente ouvia antigamente. Afinal de contas, quando que é o fim da adolescência e por que esse período tem se estendido cada vez mais? Bom, Janaína, você coloca 2 pontos importantes nessa pergunta. O primeiro deles é que você fala desse início e desse término da adolescência.
mais especificamente o término, né? Mas um primeiro ponto que eu queria resgatar antes de responder essa pergunta é que você fala, bom, o adolescente ele não é nem criança nem adulto, e isso coloca o adolescente num lugar que é um lugar difícil. Por quê? Porque é uma falta de lugar. Né? Quando nós somos crianças, as coisas estão muito bem delimitadas pra gente. A hora que você vai comer, quando você senta, já tem uma mesinha, já dão comida pra você, você sabe exatamente o que é esperado de você, você segue os caminhos, né, dos seus responsáveis, né? E quando nós somos adultos, por mais que a gente goste ou não, a gente sabe o que é esperado da gente. A gente sabe que a gente tem que pagar as nossas contas, que a gente tem que construir a nossa família, que a gente tem que cumprir com os nossos deveres, né? A gente pode gostar ou não, mas a gente sabe exatamente o que a sociedade espera da gente enquanto adultos. O problema é que quando nós somos adolescentes, quando nós estamos na adolescência, isso fica uma coisa meio confusa. Eu, como pai, em alguns momentos, viro para o meu filho e falo, olha, você já não é mais criança, eu quero agora que você ajude em casa, eu quero que você arrume a sua cama, eu quero que você ajude seu irmãozinho mais novo, eu quero que você anote tudo na agenda e saiba exatamente o que você tem que fazer. E aí eu penso, quanto adolescente, tá bom, então eu não sou mais uma criança. E aí eu viro para o meu pai e falo, bom, então eu posso ir ali no shopping comprar sorvete com meus amigos sozinho? Não, não pode. Então, quer dizer, esse lugar que é um lugar do nem criança, nem adulto, esse lugar que é um lugar de ânsia, de ato, entre dois, é um lugar muito difícil de estar, porque justamente sofre de uma falta de lugar. Essa confusão, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tô mais para criança, em algum momento a sociedade te coloca numa posição infantilizada, em outros lugares a sociedade fala, você já não tem mais o professor regente, você não tem mais o professor polivalente, né? Você tem um professor específico, agora você já faz prova separada, enfim. Em alguns momentos a sociedade ainda cobra de você uma postura um pouco mais adulta. Então é importante isso que você colocou, porque isso está no cerne da questão da crise da adolescência. Sobre o fim da adolescência, eu acho que mais importante do que a gente delimitar qual é a idade, é a gente entender que não existe essa idade. Porque assim, o que determina um adulto? Né? O que nos faz, o que nos torna adulto? É muito difícil você responder essa pergunta. É atingir uma maturidade reprodutiva? Não. É atingir uma estatura média? Não. A gente sabe que, por exemplo, as meninas muitas vezes atingem o seu corpo de mulher já na adolescência. Né? Então, assim, os critérios puramente biológicos, eles não são capazes de determinar a entrada no mundo adulto. O que vai determinar a entrada no mundo adulto? Características que são subjetivas, critérios que são sociais, simbólicos, né? Então, assim, a gente pode até pensar que, em média, você tem o fim da adolescência com 24 anos, mas o fato é que hoje existem pessoas de 30 anos que ainda são adolescentes. Se eu moro em casa, dependo dos meus responsáveis, ainda não tenho uma atitude diante a vida que me responsabilizo por ela, eu ainda estou num papel de adolescente. Então, assim, de fato, o importante dessa pergunta é a gente entender que a adolescência depende de elementos que são culturais, simbólicos, sociais, religiosos, e por isso a gente não consegue estabelecer um limite certeiro do fim da adolescência. Mas o ponto importante é que ela deixou de ser um período de transição e é um período que se estende. Porque antigamente a adolescência era um período breve de transição. Hoje a gente tem um período que se estende e isso é um problema que agrava essa crise da adolescência que a gente está conversando aqui. Tá. Você já falou um pouquinho dessa questão de dar a devida importância para o adolescente, né? Que a pior coisa que a gente pode fazer é não dar essa importância ao que ele está sentindo e isso também não significa permitir ou aceitar que ele faça o que ele quiser, né? Mas ele entender que ele tem uma escuta e que a gente entende que os problemas dele também são problemas, né? Porque como a gente já viveu aquilo e a gente sabe que vai passar, às vezes a gente minimiza, né, esses problemas. E
Como que a gente faz para estar ao lado do adolescente, pensar, para não estar pensando, pensar na época dele, ao invés de pensar, ficar julgando pela nossa? Essa pergunta é muito boa. É muito comum essa questão que você coloca, né? É muito comum a gente falar assim, mas eu dou tudo para ele, eu dou tudo para ela. Ela tem escola, ela faz balé, ela tem os melhores professores, ela tem uma casa maravilhosa, ela tem o que comer. Como é possível ela estar em sofrimento? Né? Como é possível ela estar triste? Porque a gente tende a achar que os problemas relevantes são só os problemas do adulto. Né, que é pagar a conta, que é, enfim, o falecimento de alguém, entendeu? Isso é problema sério, né? O problema da criança ou o problema do adolescente não são problemas sérios. Mas a gente tem que entender que a perspectiva é outra. E que aquilo para ele ou para ela é muito importante, né? Às vezes a gente tem aquela situação, o sorvete caiu, aí o pai imediatamente, não, toma aqui, eu te compro outro. Que besteira você está chorando por isso? Mas para ele, de 7 anos, o sorvete para ele naquele momento era tudo. Então isso é muito importante que você está colocando. Um outro ponto que você tocou também muito fundamental é essa questão da escuta com a permissividade, né? As famílias muitas vezes confundem que estabelecer uma relação de escuta é estabelecer uma relação de ausência de limites, e não é. É possível ser uma família, é possível ter uma educação, né, que é pautada na escuta, mas que não deixa de colocar limite, né? Por exemplo, uma coisa é eu virar para o meu filho e falar assim, não pode, porque não. Outra coisa é eu virar para ele e falar assim, olha, eu entendo que você está querendo isso, eu entendo que isso é uma dificuldade para você, eu também já passei por isso. A gente vai conversar sobre isso vamos reavaliar essa situação daqui para frente, vamos voltar a conversar sobre isso daqui a uns 2 meses, mas hoje, infelizmente, eu não posso deixar, porque eu me preocupo com você e aqui eu entendo que não é o lugar para isso e está fora da minha capacidade enquanto pai te permitir isso aqui. São 2 formas completamente da gente estabelecer limite. Limite é fundamental. Uma das questões que a gente está sofrendo hoje é a ausência de limites e uma ausência de autoridade simbólica diante desses adolescentes. Quando a gente estava conversando desse adolescente que está entre a infância e o mundo adulto, a gente estava falando de uma falta de lugar. Qual que é uma forma de você dar lugar? Dando limite. Mostrando para ele o que pode, o que não pode. Se você vira para uma criança e você fala assim, olha, pode pintar o colégio inteiro. Toma aqui a tinta, você pinta o colégio inteiro. A criança não sabe nem por onde começar. Agora, se você dá um quadro branco e fala aqui, ó, pinta aqui, você dá contorno, né? E a partir dali ela começa a fazer alguma coisa. Então, dar limite é fundamental. Estabelecer limites, estabelecer regras, dizer não é fundamental. Isso é quando a gente vira para um adolescente e a gente fala, a gente se importa com você. Agora, dar limite é diferente de limitar. A autoridade é diferente de autoritarismo e é possível estabelecer limites a partir da escuta e do diálogo. E essa é a grande chave que a gente tem que virar. Hoje eles têm uma dificuldade a gente fala muito que eles têm dificuldade de lidar com a frustração. Tem relação com isso? Tem total relação com isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma mãe e ela me perguntou assim, Caio, mas afinal, é para eu ser amiga ou mãe da minha filha? Eu respondi para ela, você é mãe ou amiga dela? Eu sou mãe, então é para você ser mãe. Né? Amiga, ela tem outras pessoas que vão exercer esse papel de amiga. E o que faz parte do papel de responsável? Não só de mãe, porque eu acho que a responsabilidade não é só da mãe, do pai, é de todos os adultos. Que sabem que aquilo... Exatamente. É aquele ditado, né? Demanda uma aldeia para educar uma criança, assim como demanda uma aldeia para educar um adolescente. Né? Agora, é fundamental da educação, faz parte da educação, dizer não. Não pode, né? Hoje você tem muito uma família que às vezes se coloca contrária à escola. E a gente precisa restabelecer os laços entre a escola e a família, né? Então, assim, muitas vezes a escola diz não e ela precisa que a família também esteja
junto ali naquela decisão de dizer não, porque vai ser importante naquele momento dizer não. Então, frustração é fundamental, porque senão a gente está criando, né, crianças que não se frustram e saem da escola e vão passar por frustrações ao longo da vida, né? Agora, não é frustração por frustração, é estar junto, né? Conseguir dialogar, por que não pode, né? Por que agora não deu, né? Qual que é a dificuldade que você está enfrentando? Então, o ponto-chave disso é como que eu digo não, como que eu tenho uma educação onde a frustração ela é possível, porque isso faz parte da vida, né? Mas com diálogo. Então, assim, a gente tem que romper essa ideia, por exemplo, de que a tristeza é um sentimento ruim. Eu vejo muitos pais não querendo que a criança entre em contato com esse sentimento. Com esse sentimento. O filho nunca pode ficar triste. Por que o filho não pode ficar triste? Porque essa é uma dificuldade do responsável, né? Então, assim, a gente tem que separar um pouco essas coisas. Na verdade, quando o responsável não quer que o adolescente fique triste, na verdade, o responsável não está disposto a sustentar aquela situação, né, que gera incômodo no responsável, né? Muitas das vezes a gente transfere para a criança e para o adolescente o incômodo que é nosso. Um exemplo muito claro são as crianças chamadas de crianças hiperativas. Muitas vezes, o incômodo não está na criança. O incômodo está no adulto, que não consegue lidar com aquela criança e com aquele adolescente que muitas vezes não consegue se encaixar no espaço que a gente está propondo, né? Então, é muito importante a gente sempre fazer esse entendimento do que é nosso e do que é deles, né? Para a gente não conseguir separar as coisas e entender que a tristeza faz parte. O medo do meu filho de pular de uma pedra de 7 metros de altura quando ele está com os amiguinhos é um medo que protege ele. O medo da minha filha de entrar numa rua escura sozinha é um medo que protege. O medo faz parte dos instintos de defesa, assim como a tristeza, a raiva. A questão é o que fazer na presença desses sentimentos. A gente sabe que, independente da fase da vida, é muito importante que exista essa parceria entre família e escola, né? Até para poder falar a mesma língua, porque se a criança ficar recebendo uma mensagem de um lado e outra de outro, ela vai ficar, no mínimo, confusa. A gente fala bastante sobre o papel dos pais, mas qual que é o papel da escola nesse sentido de acolher os adolescentes e as suas questões, as inseguranças que surgem nessa fase, para dar espaço para que elas possam ser compartilhadas? Eu acho que essa é uma discussão e é uma pergunta que ela existe em educação há muito tempo. Afinal, qual é o papel da escola e qual é o papel da família? E a verdade é que cada vez mais esses papéis eles se confundem. Você tem uma escola cada vez mais ocupando um tempo grande da vida do adolescente, da criança, né? E você tem uma família que está trabalhando cada vez mais, menos presente dentro de casa. Ou seja, essa história de que a escola ensina e a família educa está caindo por terra, porque a escola também vai educar e a família também vai ensinar. A gente não viu na pandemia as crianças dentro de casa e os pais também ensinando, né? Então, esses papéis eles vão se confundindo, né? Isso é muito importante. Qual que é o diálogo que tem que ter? Em ambos os espaços, na escola e na família, tem que existir espaços de escuta e de fala, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer na escola? Eu tenho que capacitar esses professores para essa escuta, eu tenho que abrir esses espaços onde essa escuta pode ser feita, né? E eu tenho que fazer a conexão desses espaços de escuta com as famílias e com outros setores da sociedade. Porque a responsabilidade não pode ser só da escola, não pode ser só da família. A responsabilidade tem que ser compartilhada. E para a responsabilidade ser compartilhada, a gente tem que estar trabalhando junto. E a família, a escola tem que entender que os interesses são comuns.
Que a gente quer uma sociedade, a gente quer adolescentes que passem por esse período, que é um período difícil, com menos sofrimento, né? E com a possibilidade de endereçar aqueles sofrimentos por meio da palavra, né? E não só por meio do medicamento, não só por meio dos diagnósticos, não só por meio de uma via que seja uma via só médica. Porque a via médica ela é importante, mas a via médica ela não é capaz de endereçar por completo aquela dificuldade, aquele sofrimento. Tá, legal. Por fim, Caio, já ouvi algumas vezes sobre isso, gostaria que você falasse um pouco, que é a questão do pedido de ajuda do adolescente ser um pedido de reconhecimento. Tá, muito bom esse ponto. Eu quero, antes de responder essa pergunta, eu só queria voltar num outro ponto que eu acho importante a gente mencionar, que é essa questão de qual que é o papel da escola, né? Porque o papel da escola, ele não pode ser um papel clínico. A escola é um lugar de educação. Não é uma clínica terapeuta, né? Não vai ser um espaço de análise, né? Não vai ser um espaço de terapia comportamental, né? Pode ser um espaço terapêutico, podem existir espaços terapêuticos dentro da escola, mas a escola é um espaço educativo. Porque outro ponto que eu acho importante é a questão de ser um espaço coletivo. Coletivo, fundamental. Por quê? Esse é o principal papel da escola. Por que uma criança vai para a escola? Qual que é a principal questão que um adolescente vai se haver quando ele chega na escola? Ele vai entender que o que ele quer é diferente do que o amiguinho dele quer. Que a família dele é diferente da família do amiguinho. Que às vezes alguma coisa acontece, ele vai pensar alguma coisa e o colega dele vai pensar outra coisa. Esse é o papel da escola, é a gente aprender a lidar com o outro e o outro que é diferente da gente. Isso é o papel da escola. E as famílias têm que entender que isso é precioso, isso é fundamental para a formação deles. Como que você vai estar, por exemplo, trabalhando numa empresa se você não sabe trabalhar com um feedback negativo? Porque muitas vezes o que a gente tem assistido, principalmente agora depois da pandemia, é às vezes até uma necessidade, não, eu não quero meu filho nessa turma com este amigo porque não está fazendo bem para ele, então eu vou mudar ele de turma, ou eu quero que essa criança saia desse grupo, e é justamente isso. É impossível a escola ser a extensão de cada casa, não tem como, né? Então, assim, quando a família opta por aquela escola, é importante que a família dê algum crédito para a escola, porque a escola não deixa de ser um especialista naquilo que está fazendo, né? Então, é muito importante a gente entender que é fundamental, não só faz parte, é fundamental. Hoje, uma das grandes competências, né, para o século XXI, uma das grandes competências mais valorizadas no mercado de trabalho, mas na vida, é você saber trabalhar com pessoas que são diferentes de você. Então, é fundamental que a escola também seja esse espaço, né? Então, esse ponto é muito importante, a gente entender que a escola é um espaço público, um espaço coletivo, é fundamental, né? E o outro ponto é a gente entender que para cada uma das situações, né, para cada das questões que surgem, a gente vai ter que, enquanto escola, enquanto família, se questionar o que é que está por trás daquela situação, né? Então, assim, chegar com um diagnóstico, aqui está o diagnóstico do meu filho, ele tem TDAH. O diagnóstico ele pode ser importante, o diagnóstico muitas vezes ele abre uma possibilidade de tratamento, né? Ele dá um caminho, mas o diagnóstico ele não diz tudo. Tem muito mais coisa a dizer do João para além do diagnóstico do João de TDAH. Tem muito mais a dizer da Joana
para além do diagnóstico de depressão. Quem é ela, do que ela gosta, o que ela quer, qual que é a relação dela com a aprendizagem, qual que é a relação dela da família, com a família. E a gente tem que começar a se perguntar sobre isso. Porque hoje a gente tem uma das sociedades, o exemplo do norte-americano, por exemplo, a gente tem um país que mais investe em manuais diagnósticos, em indústria farmacêutica, né? Em manual DSM, e mesmo assim a gente não tem a diminuição de nenhum índice de depressão, de ansiedade, suicídio, ou seja, os diagnósticos são importantes, os medicamentos em alguns casos também, sim, mas a gente precisa associar essas formas de tratamento com outras formas de tratamento que passem pela palavra, pelo diálogo, pelo acolhimento, pelas relações, pelos laços que a gente constrói, né? Porque só ter o diagnóstico não tira a nossa responsabilidade, a responsabilidade da escola, a responsabilidade do próprio aluno, a responsabilidade da família. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer diante da situação? Esse é o papel da gente enquanto sociedade, é um papel coletivo. A responsabilidade por um adolescente é uma responsabilidade coletiva. E é papel da escola e da família entender quem é a nossa rede de apoio. Quem são os adultos que esses adolescentes confiam, né? E aí, bom, você entrou num último ponto, que era a questão do pedido de ajuda, né? Esse ponto é muito importante porque muitas vezes a sociedade foi fechando as possibilidades de fala desse adolescente, né? E justamente a gente conversou aqui sobre a importância da escola ser esse ambiente que abre a possibilidade de fala. E por a gente ter por a gente ter fechado aos poucos essa possibilidade de fala, o adolescente muitas vezes começa a fazer esses pedidos de ajuda por meio de encenações. Palavras encenadas, falas encenadas. Essas falas são falas que não podem ser mais ditas. Então é aquela rebeldia, o adolescente que muitas vezes se corta, o adolescente que fica com capuz o dia inteiro, Não estou falando que necessariamente o adolescente que fica de capuz está pedindo ajuda, mas é importante a gente entender que muitas vezes esse pedido de ajuda, esse pedido por lugar, esse pedido por reconhecimento, esse pedido que diz, oi, eu tô aqui, me notem, né? Muitas vezes ele não vem por meio da palavra, não vem batendo na porta do pai, da mãe, do responsável, falando, oi, preciso de ajuda. Então, é importante que nós, enquanto adultos, a gente consiga ter uma percepção. O que ele está querendo dizer com isso? Aquela menina que está todo dia na sala da coordenação, expulsa de sala de aula, ela está dizendo alguma coisa. Alguma coisa está sendo dita por trás daquele comportamento. Então é importante que a gente amplie nosso repertório de que maneiras que esses adolescentes podem pedir ajuda, porque às vezes eles vão estar pedindo ajuda de outra forma, porque eles não conseguem mais pedir pela palavra e porque muitas vezes eles não sabem exatamente o que eles estão sentindo. Então eles vão precisar da gente apostando numa relação para ir aos poucos entendendo o que está se passando ali. Porque às vezes ou é muito agressivo ou é muito fechado, né? E a gente tem que estar aberto a essas duas possibilidades. Eu acho que o mais importante é a gente não correr para a resposta, para o diagnóstico. Então é isso. Então é isso. Porque o adulto tende a fazer isso. A gente quer logo colar um diagnóstico, a gente quer logo colar uma etiqueta. Só que a gente quer resolver a gente quer resolver. E também porque quando a gente cola essa etiqueta, esse diagnóstico, a gente acha que a gente resolveu o problema, mas não resolveu. Então, antes da gente colar qualquer coisa, porque essas coisas que a gente cola ficam e grudam na pele desse adolescente. Então, antes da gente colar, antes da gente grudar, a gente tem que se perguntar o que a gente vai fazer com aquilo, o que está acontecendo, como é que a gente pode mobilizar alguma coisa de escuta ali, né? Pra gente ir entendendo o que a gente vai fazer naquela situação. Porque só virar e falar, é isso, não resolve. É o início de alguma coisa que vai ter que ser feita. Gosto muito da frase de que qualquer comportamento é uma comunicação, né? Com certeza.
Com certeza. A gente está comunicando o tempo inteiro. E a gente não pode achar que ele está fazendo isso contra a gente. Muitas vezes o adolescente que está em sofrimento, ele não quer saber nada disso. Ele não quer saber sobre aquilo, né? É muitas vezes a única maneira de lidar com aquilo e de tentar achar um lugar. Né? O Charles Melman, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: haverá manifestações de violência e delinquência a cada vez que o indivíduo for privado de reconhecimento. Então a gente tem que se perguntar quais as outras maneiras de dar lugar, de reconhecer esse adolescente para que ele possa se inscrever na história sem ser pela violência. Que ele possa encontrar outras maneiras de dizer, de falar: oi, eu tô aqui, que não seja por meio da violência. Sim. Bom, Caio, a gente está chegando ao fim aí. Eu queria te agradecer pela conversa e pela participação. Acho que foi bem legal e vai ajudar aí muitas famílias. Eu que agradeço. Eu acho que essa conversa ela não tem como objetivo dar nenhuma fórmula do que fazer. E eu acho que o ponto mais importante é a gente trazer alguns questionamentos e fazer com que essas famílias, esses educadores que estão assistindo, possam pensar um pouco. Porque eu acho que o ponto mais importante é a gente estar o tempo inteiro se questionando. Será que essa resposta que eu dei para o meu filho ou para a minha filha foi a melhor resposta? Será que eu poderia ter feito diferente? A gente precisa se colocar mais como adultos reais. O que são adultos reais? Adultos que colocam um limite, que dizem não, mas que erram, que também possuem falhas, que também são vulneráveis em algum lugar, que podem voltar atrás, né? Que se questionam, será que eu tenho dúvidas se eu fiz a coisa certa? Que pode virar para um adolescente ou para uma adolescente e falar: eu não sei a resposta. Vamos descobrir junto qual que é a resposta? Então, acho que esse é o ponto principal que eu queria passar aqui, né? A importância da gente estar sempre questionando um pouco as coisas, aprendendo e questionando a maneira que a gente vem enfrentando essas questões. Obrigada. Obrigado a você. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram e no nosso canal do Spotify. Vocês também podem participar do ReniCast com sugestões de pauta. Basta enviarem suas sugestões nos comentários. Obrigada e até a próxima.